Já ele então. Sofazão do Velho do Rock, toda segunda, 8 da noite, aqui. Antena Hits. Acorda. Alô, som. Alô. Que foi? Já tá no ar? Ô, louco! Salve, salve, Brasil! Salve, salve, Sorocaba! Mais uma noite com o Sofazão do Velho do Rock. É isso aí. O pessoal deixa eu aqui, ó, vendo as coisas do celular aqui, as redes sociais, e ninguém avisa que o programa tá no ar. Pode avisar. Negócio é brincadeira, hein, meu? Vamos lá. Sofazão do Velho do Rock tem apoio da loja Velho do Rock, Rua Padre Luiz, 522, Sorocaba, São Paulo, WhatsApp 15 991 58 18 66. E também do Rios. Personal. O personal ficou personal. Hoje eu gostei, agora saiu bem. Gostei do negócio. 15 991 67 15 50. Voz de locutor. Eu vou concorrer com a voz do bingo hoje. Vai concorrer. Falar para você com que você vai concorrer. Voz, sei lá, como Vamos lá, vamos com muito respeito, que hoje temos aqui conosco o nosso convidado, senhor Marcos Gurgel. O cara... Seja bem-vindo, Marcos. Falar para você, o cara, ele faz o quê? Marcos, por favor, vou baixar um pouquinho o volume. Ele é pesquisador sobre ufologia. Tá? Marcos Gurgel, grande abraço. É uma honra tê-los aqui no nosso programa. O prazer é meu. E aí, boa noite para todo mundo. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo. Marcão, como foi seu final de semana? Meu final de semana foi trabalhando, cara. Trabalhando, né, com outros tipos de discos, né, os de vinil. Puta, né, que maravilha. Né, a loja, né, que eu tô trabalhando atualmente, né, tava de mudança, né, e aí a gente teve que fazer um bem bolado, então, levar para outro. Esse homem trabalha realmente. Maravilha, parabéns. Não, mas parabéns. Mas pode falar da loja. Fala da Transação aí. A Transação, né, aqui em Sorocaba, mudou de endereço, e aí a gente, né, levando todo o material de um ponto ao outro, né. Vamos mandar um abração pro Vilmar. Vamos abraçar. Na Penha mesmo, no 712. Já tem a data de inauguração? Daqui mais ou menos, acho que uns 10 dias, mais ou menos. E o senhor Cavalo, senhor André, como que foi? O final de semana foi uma maravilha, meu. Cozinhei pinhão, entendeu? Nossa, fiz um belo bule de chá com gengibre, torrada com geleia, e fiquei na frente da televisão. Tava muito frio, não tava com muito ânimo não de poder. Não submundo. teve Ditos Bar? Não, esse final de semana não teve submundo. Você tá doente. Nossa. Não tô doente, é o frio, meu. De repente tava mais divertido ficar, né? Ficar olhando para as estrelas lá da janela do meu quarto e assistindo televisão até tarde. Mas tava tudo nublado, o que você estrela que você viu? Tá tudo bem. Não, que estrela foi essa? O tal de luneta. Exato. Eu já vou dizer onde eu vou enfiar essa luneta. Exato. E o senhor do Rios, como foi seu final de semana? Foi maravilhoso. Tudo em ordem, tudo perfeito. Fiquei com meu filhão lá. Fui pra feira de manhã, lógico, com chuva, faça sol, faça chuva. Feira de domingo, né? E o Pato Johnny, como foi seu final de semana? Foi excelente também. Ele se divertiu, foi na festa de Votorantim. Gente, eu meio com olheira, inclusive. Vamos lá, o nosso programa hoje é o seguinte, nós vamos falar sobre ufologia, tá? O convidado Marcos Gurgel vai falar sobre ufologia, ele é um pesquisador na área, tá? Vocês podem participar conosco pelas redes sociais, Facebook, pelo aplicativo da rádio, ou www.radioantenahits.com, ou pelo WhatsApp,
Qual o número? Qual? Ela esqueceu! Pega o saco das pedras! Vamos lá. Vou fazer a pergunta. Viu? A Esqueci. pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão que ela Qual não o consegue contato da rádio? O número responder. do contato Olha, do WhatsApp. ela quer saber onde que vê o número. Eu vou falar para você onde que vê o número. Caçadores de número de Vamos lá. O número celular. da rádio É. o número da rádio é Dona Érica, por favor. O povo Anote. quer saber. Anote. O povo quer saber, Dona Érica. Por favor. Calma, que eu tô achando, calma. Tá achando? Tô achando. E seu... Achei. Achou! Aê! Achou! Qual o fone da rádio? Qual o telefone? Voz do bingo. Não posso falar muito alto. Ixi, Tá tossindo. 15 9 9198 4299. Repita! 15 9 9198 4299. Bingo! Ganhei a caixinha do som hoje, ó. Vai ganhar a caixinha de som. Ganhei. Então vocês aí anotaram Ah, já, tá no o bolso. telefone, o WhatsApp. Gentileza, mandem Dá isso. preferência pra mensagem de áudio. Olha, pode mandar mensagem de áudio, que agora aqui o negócio tá porreta. Agora sai tudo no computador aí da Agora tá uma da voz do maravilha. Bingo aqui, ó. Tá uma maravilha. Isso Agora aqui é do Brasil pro mundo, o sofazão do velho do rock. É, É. Vamos lá, senhor Marcos Gurgel, vamos ao que interessa. Verdade. Certo? Vamos ao que interessa, porque assim, o nosso mundo, ele vem sendo observado. E não é há alguns anos. Centenas de anos, né, senhor Marcos Gurgel? Então, existem provas, assim, irrefutáveis de pesquisa muito séria que, pela arqueologia, nós fomos visitados assim a se perder de vista nas eras, tal. E muita coisa assim comprova isso, entendeu? E também tem um segmento chamado UFO, uns chamam de UFO-arqueologia, que é baseado nessas provas que demonstram assim que nosso planeta, ou a civilização humana, ela já tem essa interação, acontece pelo menos desde que o mundo é mundo. E se a gente levar em conta também que existem algumas falhas quanto ao cálculo da existência do planeta, sabe? Umas evidências assim. E isso está bem, assim, o que deu pontapé inicial, assim, para várias pessoas chegar a essa conclusão. As provas são irrefutáveis, né? Eu posso até mostrar, eu trouxe aqui. Por favor, mostre para nós. Esse aqui foi a minha iniciação e acho que da maioria das pessoas que gostam do assunto, para ir cada vez mais atrás de informação. Esse aqui é uma edição do Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, né? Manuseá-lo um pouquinho, que eu quero mostrar uma coisa. Tem uma coisa aqui que é muito especial, assim, para mim, esse livro, né, André? Bom, mostra Por favor, aí. não. Esse daqui, gente, entre muitos outros livros, esse aqui é um livro meu, esse livro é dele, mas eu tenho o meu de cabeceira. Tamanho que eu tenho aqui, eu tenho valor pela obra desse autor, ele é suíço, né? Suíço, esse arqueólogo, e pelas evidências que ele tem do que os extraterrestres contribuíram para a formação, né, e o progresso, né, da humanidade através dos tempos, seja através da história, de injetar o DNA humano em macacos para se formar os primeiros seres humanos que apareceram na Terra, até trazerem a noção de arquitetura, de matemática e religião, que veio tudo dos extraterrestres. Eu quero mostrar, enquanto o Marcos está falando aí, eu quero mostrar aqui uma coisa aqui, um dos desenhos. Deixa eu ver se tem aqui nesse. Então, Marco, esse livro seu, esse livro é autografado, né? André, por gentileza, mostrar para ele o autógrafo para nós. Esse aqui é um grande amigo que teve com o Eric von Däniken em 2015. Ele foi ser tradutor dele lá e eu dei o livro para ele levar para ele autografar.
né? Olha, pessoal, vou colocar bem perto da Eu câmera. falei Vamos que era lá. Eric. É isso Eu não aqui, vou falar pra acerto. vocês, hein? Aí, ficou legal, Eric? Por favor. Ficou legal? Quero mandar um abraço para esse meu amigo, o Carlos Casalítio, que faz parte do staff da UFO. O Carlos Casanítio. Casalítio. Esse cara é famoso, esse cara, hein? Meu? Mas no meio ufológico aqui no Brasil, mais ou menos. Ele é famoso, mas vamos lá. Você faz parte de um grupo, né, Marcos? Eu faço parte do GEPUS, que é aqui de Sorocaba, é o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, que é do meu amigo, né, quem começou, e assim, em 2000, acho que 99 ou 2000, com o grupo foi o Marco Aurélio Leal, né? Uhum. Um abraço, Marcão. Marcos, Espero um abraço, que um grande abraço, você Marcos. esteja vendo a gente aí. E assim, tipo assim, eu sempre fui assim pesquisador e entusiasta do assunto, mas há uns anos eu sempre fazia as coisas minhas pesquisas sozinho. Então é tipo assim, eu sempre material de leitura e uma pesquisa de campo ou outra aqui na região mesmo eu fazia sozinho e tal, mas conhecia o Marcão e ele gostava também. E a gente se trombava tal, e ele, como ele é comerciante, ele tinha uns horários mais maleáveis assim para fazer pesquisa de campo longe. Entendo. E aí o que acontece? Ele sempre convidava, você gosta, vamos com a gente qualquer hora tal. Eu falei, puta, Marcão, não dá, bicho, preciso trabalhar, assim que, né, final de semana tal. Nunca dava. Só que daí aí eu recebi o convite dele para entrar no grupo e casou que alguns anos atrás eu tive alguns tempos livres de férias de emprego. Uma vez mesmo que eu fiquei desempregado e aí eu fiz umas viagens com ele e tal. E foi para onde, Marcão? Para quantos lugares tanto você foi? Eu fui para a Serra da Beleza, no interior do Rio de Janeiro, né? Que lá lá é um lugar assim que o grande ufólogo Marco Petit fazia as pesquisas dele lá. Já ouvi falar desse Marco Petit também. Sim, ele é o autor, inclusive, é um dos maiores pesquisadores do caso Varginha, né? Aqui do Brasil. E tal. Então, E eu queria que a câmera mostrasse isso aqui. Porque isso aqui é talvez é onde vem o primeiro questionamento e a primeira pergunta. Vê se dá. Dá boa noite pro pessoal. Oi, boa noite, pessoal, nossos Boa queridos noite. internautas. Vamos lá, eu vou dar boa noite. Érica, mostra Por pro pessoal, favor, mostra favor. isso daí. Vê se dá para nitidamente ver um pouco. Então, vamos lá. A gente vai Boa começar noite, nossos internautas. as Boa noite. explanações aqui. É a Sim. figura. É a figura. Boa noite a todos e obrigado por Boa noite, estarem Alex. mais uma vez conosco. Alex Souza Lira, boa noite, Carlos Navarro, Ricardo Castor, né? Um grande abraço a todos. fala, Ailton, meu Ailton compadre. Oliveira, Ailton É Oliveira. padrinho do meu filho, Ei, lá de Ailton, Tu. parabéns aí, Ailton, padrinho do filho do Marcos. Mas vamos lá. Marcos, vamos ao que interessa. Nós aqui somos leigos no assunto, gostamos do assunto, Uhum. tá? Eu gostaria que você explanasse para nós sobre a ufologia, sobre esse mundo em que vocês vivem em pesquisas. Que é um mundo interessante, cara. Sim. Sabe, é um mundo interessante. Então, vamos dar a liberdade para o Marcos? Para E ele vamos, ler o Marcão, texto racha dele, pra por nós aí, favor. por favor. Fala para nós. Então, é o seguinte, para você sair de casa para se propor a fazer pesquisa de campo, aquela coisa tal, assim, ir para lugares que apareçam supostas luzes, etc, tal, primeiro você tem que partir do seguinte raciocínio, que é esse aqui, eu até trouxe Por aqui, favor, vou fazer uma leia explanação. para nós. Ó, até assim, eu vou deixar meio, como que se diz? Meio atualizado, tá atualizado. Isso. Até julho de 2013, para vocês terem uma ideia, estudos dos astrofísicos de Harvard estimaram que havia uma possibilidade de haverem 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Se ampliarmos essas pesquisas para qualquer tipo de planeta, do tipo gasoso, por exemplo, os astrônomos calculam 100 bilhões de planetas.
Nossa. Que é o caso do Avatar, né? Das luas, que pode abrigar vida Só também. um instantinho. Tudo bem, pode falar. O universo observável, que é visível para nós, ó, até onde foi divulgado que ele é observado, tá? Contém de 10 a 20 vezes mais galáxias do que estimamos. Nossa. Então, o número está entre 1 a 2 trilhões, que é bem mais do que a nossa melhor estimativa, que apontava 100 bilhões de galáxias. Então, a partir do momento que você chega num raciocínio para ter essa informação, a partir e vê e chega mais informação, a partir do momento que você fala, pô, eu quero ir atrás disso, eu quero saber mais, e aí você acaba enveredando e fatalmente uma pessoa, vamos dizer, ufólogo, assim, o básico é a pesquisa de campo, essa aí ir atrás. E nessas suas viagens, você chegou a ter alguma... Você chegou a ver alguma coisa? Um contato cara, imediato. tipo assim, vigília, a pesquisa de campo, você vai nos lugares onde está tendo ocorrências. Uhum. Se tiver testemunhas, conversa com testemunhas, Sim. né? Avistamento e tal. Agora, tipo assim, vigília, você pode fazer 50 e você vê alguma coisa em uma, ou às vezes a pessoa vai na primeira, já para, vai muito do sorte. local, da sorte. A sorte da pessoa. Porque Entendeu? Mas relatos tem muitos. Tem. Isso Só que bastante. também, aí é o seguinte, um UFO não quer dizer necessariamente que ele seja uma nave de outro planeta, Sim, porque sim. é um objeto voador Não não identifica. identificado. As Então, pessoas deixa eu acham te que o perguntar UFO é uma o... coisa. E a voador palavra apenas. disco voador, não sei se vocês sabem, mas disco voador é só aqui no Brasil que é falado, porque a tradução é flying saucer, seriam pires voadores. Pires Pires voador. Esse pires voadores, esse daí, eu já ouvi um comentário desse, foi acho que no History. Uhum. Foi no History, num programa que eu estava assistindo, falavam sobre os pires voadores. Fotos que das décadas de 30, 40. Porque, assim, o que acontece? Depois da antiguidade, como eu estava falando, assim, em 1947, depois das explosões lá, acho que de Hiroshima e Nagasaki, e alguns testes nucleares na ilha de Bikini lá e tal, começou a ter avistamento nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Aí teve o primeiro caso da ufologia moderna, né, que foi em 47, que é o avistamento do piloto Kennedy Arnold. A data foi em julho também de 47, quase, acho que foi antes da queda de Roswell. Então ele falou que as naves que ele viu, 9 objetos voando, pareciam pires deslizando sobre a água. Pires voadores, entendeu? Mas isso em 47. Né? Mas assim, esse cara que você comenta, ele foi da Força Aérea. Não, o Kenneth Arnold, ele tinha uma empresa de mexer com extintores de incêndio, ele era um microempresário, ele estava fazendo um voo, onde ele viu esses objetos foi no Monte Rainier, acho que é no estado de Washington. Pessoal, se tiver alguém da galera aí da ufologia assistindo, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi no estado de Washington. Porque assim, a gente fala, tudo que acontece, aconteceu nos Estados Unidos. Não, pelo contrário. Não. Acontece no mundo inteiro. Eu estava mostrando para eles aqui os pedaços das imagens que no Peru, em Machu Picchu, por isso que eu queria mostrar aquilo lá, que são avistamentos que você só vê em imagem aérea, que são a aranha, o beija-flor. As linhas de Nazca, né? Isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí. Né? Sobre a construção disso daí. Mas vamos lá. No contexto geral da pergunta do André, eu também tenho curiosidade disso daí. Esses riscos que aparecem. Existem teorias que seriam assim, pistas de aterrissagem, né? Ou alguma coisa que só vê do alto. Vamos dizer assim, pista de aterrissagem seria até uma coisa
algum tipo de sinalização, Sinalização sei lá, de demarcação. É. Como a gente fala aqui na Terra, né? Ou não só para dizer que ali tem alguma coisa, sei lá, talvez No norte, muito fala, pô, abaixo. No né? norte, vamos lá. Agora citando até assim, mais uma perguntinha entre o intervalo do restante do texto, você falou que eles começaram a aparecer depois da invenção da bomba atômica. Não, não é que começaram, teve mais avistamentos, mais só que evidências de da avistamento. antiguidade até antes de 47 já E por tinha, que você também. acha que acontece isso? É algum aviso deles? É alguma coisa? O que você acha que porque sei isso lá, ocorre? eu acho assim que eles estão aqui desde sempre, e aí a partir do momento que o homem chegou no patamar de fazer, na minha modesta opinião, né, bicho, a burrice de mexer com artefatos nucleares, alguém ia ficar de olho, cara. Porque é visto de fora do planeta. Meu, verdade, é aquele negócio, se você quiser tocar, você mora num apartamento, o Edu mora em cima, eu moro embaixo. Se eu quiser tocar fogo na minha sala, eu posso tocar, desde que não vá afetar o apartamento dele. Exatamente, sim. Então você diz que tudo que é feito pro mal, ou pro mal não digo, que venha prejudicar o nosso planeta, isso vai refletir em todo o universo. Lógico. Com certeza. Mesmo porque é o clarão de uma luz, de uma bomba nuclear da forma que foi feita, imagina quanto foi visto no universo. Outra coisa né? que é, assim, só feito uma comparação, né, das coisas que você estava falando. Nós estamos falando dos extraterrestres. Eu assisti aquele filme lá com o Tom Cruise, A Guerra dos Mundos, e eles vinham na formação da Terra e eram seres intraterrestres. Isso ocorre, isso tem relatos? Não, aí tá isso é só Hollywood. É que aí tá fugindo um pouco da... Não, aí é mais pro Hollywood. Mas não, a ideia é assim, Marco. Não, eu acredito que existam seres intraterrestres. Eu Mas acredito, um próximo programa. Sabe? Um próximo programa Isso é papo para outro lance. Marcão, é assim, Marcão. Vamos dar continuidade. Depois do avistamento, depois das explosões de Hiroshima e Nagasaki, né? Daí teve a queda de Roswell, né? O Roswell. Em 47 também. Esse de Roswell 2 de julho. Foi o que surgiu depois a base... Eu tenho para ilustrar aqui, eu tenho um livro aqui. Alô, Luciano Vidotto, se você estiver assistindo, olha aqui, cara. Esse livro... conta o acidente de Roswell. Quem escreveu foi o Jesse Marcel, o neto do Jesse Marcel, o primeiro que teve contato com os artefatos da nave que caiu em Roswell. O que acontece? Militar, aquela né? base 51, é isso? A área 51, área 51. Nevada. Então, esse caso não tem nada a ver com aquela... Então, supõe-se que os destroços, tanto de Roswell como de outras quedas, que não foi a única, teriam sido levados para a área 51. Então, você aconselha que as pessoas dê uma olhadinha nesse livro. Pesquisem o caso em si. Se puderem ler esse também, é muito bom. Ele o livro é O Acidente Alienígena de Roswell. A verdade que despertou o tempo de Jesse Marcel. Legal. Muito bacana, cara. Você dá uma olhadinha depois melhor, com mais carinho isso daqui, né? Quer ver? Deixa eu ver se dá para mostrar as fotos aí. Ele é bem ilustrado, né, André? Ele é bonito. Nossa, mãe, bem... como é que fala? Inclusive, aqui... A explicação dele é bem grande, legível, nossa. Esse é o neto do militar que teve contato com os destroços, que daí, como daí teve o acobertamento, os militares, principalmente acho que era General Ramey, superior dele, veio com balão, eles seriam que foi falado que era um disco voador. Daí começou a ficar feio o negócio, eles inventaram que era um balão meteorológico. Mas espera aí, como que um militar não vai saber a diferença entre um balão, um balão meteorológico, sabe? E aí ele meio que, assim, o que fizeram com o vô desse rapaz aqui foi uma coisa assim, entendeu?
Mas sabe? as aparições, Do- depois dessas aparições, né? Isso, a partir ilha de da Segunda- Bikini, Uhum. Segunda Guerra Mundial, daí começou a ficar mais frequente, né? Daí aí começou a ter no mundo inteiro a vista. Los Angeles, teve a famosa Batalha de Los Angeles também, que foi um OVNI, ficou em cima, parado em Los Angeles, e eles... Deve ter filme, não tem? Tem. Mas ele não tem nada a ver com Não o tem nada a ver caso. se eles tentaram fazer alguma coisa. Deixa- Não, mas passa longe. Esse filme Uhum. Batalha de Los Deixa eu- Angeles passa longe. passa E longe. outra, uma coisa também que eu acho, assim, que é uma opinião minha, tá? Hollywood tem muito esse negócio de jogar alienígena como tudo mal, vai invadir, etc e tal. E como... Parece que como, tipo assim, sabe, querendo dizer alguma coisa que que é tudo hostil, mas, viu, eu já não levo por esse lado, cara. Imagine como é que- a gente sabe, É, tem casos, nem tem- assim, fidedignos de contatos positivos, existem, entendeu? Claro, porque como Sabe? é que uma Sim. civilização mais evoluída que a nossa ia querer simplesmente destruir tudo que existe em outro lugar? Isso daí acho que quer dizer, Hollywood tá para vender filme, né? E desgraça sempre vende Meu muito filme. Marcão, Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que essa daí também é bem séria, né? O Eric von Däniken, isso daí é uma curiosidade talvez até de muitas pessoas. Dentro de uma das pirâmides astecas, isso daí é relato desse livro que a gente está vendo aqui. Foi encontrado o tipo de um relógio do Sol. Dentro desse relógio aparecia planetas que circundavam estrelas, em torno de uma estrela, 1000 anos, 500 anos, 365 dias, 200 dias, 50 dias. É basicamente isso. A pergunta que eu gostaria de saber é essa. Essas criaturas, elas vivem muito, elas têm assim, elas chegam a ultrapassar 100 anos, 1000 anos, o que Puta, é cara, isso daí? isso daí eu não Essa vou aí é- saber responder, cara. Não vou saber, aí é meio Aí já complicado. é complicado. Porque isso daí Porque eu tem falo suposições, né, cara? Agora, do que é eram os tem deuses tem astronautas. suposições e suposições. Tem certas suposições que você pode até dar um crédito. Agora, tem outras que não. Aí, Saber qual é a real sabe, mesmo, vamos- isso é acredito difícil. que talvez tenha alguma raça que, por exemplo, indivíduos aí que talvez vai depender de que... assim, falando assim em multiversos, né, que é uma coisa que eu acredito também. Dependendo do habitat, sei lá, podem até existir indivíduos aí que vivam mais de 200, 300 anos em alguma mas isso- civilização. Aqui no nosso planeta nós temos... Ele está bem escondido, né? Ele não vai Sim. também colocar, porque senão vai colocar em xeque a nossa medicina, algumas coisas do nosso mundo, né? Não, mas em xeque já tem um monte de Já coisa, tem a gente um pode monte ter de coisa. certeza. Mas, Grande Marcos, vamos lá, Uhum. Grande Marcos. Vamos voltar para os nossos discos voadores. Uhum. Depois da grande Segunda Guerra Mundial, os avistamentos começaram a aumentar. Começaram a Sim, aumentar. na Segunda Guerra mesmo também teve. Tá. Aliás, né, já que aqui também tem um lance, eu vou contar uma Uhum. curiosidade para vocês, que tem a ver com o rock e com ufologia também. Sabe a Uhum. banda Foo Fighters, por causa Sei. desse nome? Não tem nem ideia, cara. O nome, Por Foo que que o Fighters, David porque Grohl na colocou? Segunda Guerra tinham luzes, bolas de luz que acompanhavam os aviões americanos É e isso. bolas de luz que acompanhavam os aviões dos nazistas, etc., do eixo. Dois. E eram chamados, aí saía nos jornais com o nome de Foo Fighters. É Entendeu? por isso o nome da banda, então. Por isso o nome da banda, cara. É, Olha que... Mais uma, hein, Tá cara? vendo? Tá Mais vendo? uma. entendeu? Boa, legal, cara. Mas assim, depois que os aparecimentos, as coisas começaram, o caldo começa a engrossar. Os Estados Unidos, outros órgãos, eles escondem muito bem essas coisas. Viu? Assim, todos os governos e autoridades sabem da existência do fenômeno, interagem. Isso, cedo ou tarde, vai vir à tona. Isso é um dos casos assim que já está extrapolado para todo mundo. Você pode achar, um clique que você der no Google aparece, ou informação, é a Operação Prato, que teve em Belém do Pará nos anos 70, 77 a 78, lá na Ilha de Colares, né, que apareciam umas naves, uns objetos e lançavam um raio nas pessoas que sugavam o sangue, né?
E tudo indica que teve alguma coisa ligada à genética nessa parada aí. Cara, Entendeu? assim, Em Belém, isso daí? Belém do Pará. No Pará? Operação Prato. O falecido general que comandou a operação, General Urangel Holanda, né, que comandou a operação, deu uma entrevista no Fantástico, assim, contando para o Marco Petit, deu uma entrevista para o Marco Petit, para o Gevaer da UFO. Né? Bastante. Vamos lá. É os O pessoal comentários perguntando, o pessoal sempre falando. Olha lá, Ricardo Castor. Boa noite, Fran Bacon. Tudo bem, Fran Bacon? Como que você está? Tudo bem? Edgar Piscin. Estamos aqui também, Marcos Gurgel, um grande Marcão. Fala, Edgar, esse daí é brother. Esse daí é um brother. Esse daí é. Olha lá, o Ricardo Castor falou, Marco, sabe o que é? Eu falei, não sei o que é. Então faça a pergunta, Marcão. O Ricardo Castor. Vamos lá, Marcos Vieira. Tenho que trabalhar às 9h25, mas estou ligadão aqui. Ô, Marcão, beleza, Marcos Vieira? Um abraço. Marcão, meu camarada sorocabano, entende muito do assunto. Marcão, você... o Marcão Leal? O Marcos Vieira. Esse é brother. Viu? Também o Piscin falou, o Marcos Gel, lembra dessa mala aí do seu lado, que tem pinturas centenárias com desenhos de OVNIs. O Marcão, ele tem coisa aqui que fala pra você, né, Marcão? Esse Piscin, o que ele é seu? Amigo? Grande Piscin. Vamos lá, Marcos Vieira. Inventaram uma história igual Varginha, depois quiseram que as meninas mudassem a versão. Sim, o caso as meninas foram visitadas por, assim, especula-se que sejam os famigerados homens de preto ou alguma autoridade, né? Foram na casa Cara, é incrível isso daí. Você comentou uma vez comigo sobre esse negócio dos homens de preto. Né? Oi, o Martins. Will Martinez. Salva, Marcão e o velho do Rock. Um abraço para você. O Fran Bacon pirou. Levei xingo. Vamos lá. Mas é um negócio interessante, Marco. Os homens de preto. Tá, cara, porque a gente vê em Hollywood, né? Os homens de preto. Isso aí, cara... especula-se que seriam pessoas, gente de alguma agência, vamos dizer assim, off, secreto, alguma coisa assim, para desacreditar testemunhas de casos de avistamento ou contato, entendeu? Então, deixa eu te para manter acobertamento, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Agora mais atual, mais dos dias de hoje, o que acontece? Nós tivemos recentemente esse problema do Wikileaks nos Estados Unidos. Sim. E entre as coisas reveladas é que o FBI, a própria NASA, o governo norte-americano, esconde as evidências de extraterrestres na Terra. Você acha que disso vem agora uma certa força para que seja revelado o governo americano a existência e o conhecimento? O que você acha? O pontapé inicial eu acho que está sendo dado já. Eu acredito que já está sendo dado. Essa semana já saiu uma notícia aí que a Marinha Americana, eles vieram reportar avistamentos de... a Marinha Americana veio reportar essa semana avistamento de 2015, 2016, falando que que encontraram, né? E a semana retrasada eles já tinham postado que não iam falar nada sobre OVNI. Essa semana passada e essa semana agora já estão falando, saiu na mídia, isso daí saiu na Folha de São Paulo, saiu no Washington Post. No Washington Post saiu assim, os OVNIs existem e tal, e as pessoas vão ter que se acostumar com essa ideia. Porque assim... quer dizer, eu acho que um disclosure, um desacobertamento... Isso daí, quando começa a sair muito na mídia mainstream, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Porque assim, a gente estava conversando, eu e o André, a gente sempre falando, porque assim, eles não vão conseguir segurar, né, André? Não dá tem tempo como de segurar, porque as coisas estão visíveis aí. O que eu acho é o seguinte, eles já estão entre nós, né? Faz tempo. Eu já estava falando pro Marcos, para quem gosta de acompanhar essas curiosidades, né, tem dois sites na internet, uma é Universo Oculto e outro é Mundo Desconhecido, que fala e relata sobre vários casos de extraterrestres. Para mim, é que nem eu falo, se aparecer um monte de gente diferente de tudo, para mim é normal, para mim não tem.
Mas o que para o resto da humanidade, isso daí criaria pânico. Então talvez é isso que esconde. Esse final de mês, meio de mês e agora começo deste, saiu uma dobradinha, né, sobre isso. Ó, no dia 22 de maio, o Pentágono tinha admitido a investigação sobre UFOs, coisa que eles negavam. Uhum. E agora, essa semana, o pessoal da Marinha já comentando. Então, aos poucos, eles estão, viu, a caixa preta, eles estão abrindo aos poucos. Não, eles estão preparando, tipo assim, sabe? Tipo... Na hora que aparecer alguma coisa, já estão sabendo que tá para vir alguma coisa. Então, Marcos, outra pergunta importante aqui para nós. Uhum. E o governo brasileiro? Porque nós somos um país que tem muita incidência de avistamento. Dois casos aí. De Alcântara. A Operação Prato, né, que é um dos maiores casos do Brasil. O Varginha é o maior do Brasil. O maior caso do Brasil é o Varginha, cara. É uma coxa de retalhos. Marco Aurélio Leal é o pesquisador. Vamos trazer ele qualquer hora aqui. Vamos, Marco Aurélio Leal. Leal, do Marco grupo do Aurélio Leal. Ele tá por dentro. Convidado, hein, Marco Aurélio Leal? Porque várias vezes a Força Aérea Brasileira avistou luzes. Várias vezes, direto. A partir do momento que a gente pode estar dos aviões da FAB. Sim, conversando aqui, pode estar tendo algum acontecimento em algum lugar, cara, do Brasil, do mundo, entendeu? Porque nos anos 70 realmente foi um ano fértil. Foi um ano fértil. Foi uma década fértil. Sabe, né? assim, Marcos, André e Eduardo, você sabe que as pessoas têm medo de falar, né? Então, cara, porque existem, assim, muitos interesses exclusos que isso fique encoberto, mas a gente sabe que não vai ser o caso, tá? Para acontecer alguma coisa. Se você tivesse, você no seu caso, você já está mais aberto a esse mais assunto, evoluído. Mas, Eduardo, se você visse algo, você comentaria com alguém? Ah, com certeza. E você, André? Sim, não Olha, por eu quê? comentaria, Por que não? mas eu nunca vi. Vou até contar um relato de uma coisa assim, que eu vi e duvidei que vi. Eu estava nessas noites de junho, julho, eu estava olhando para o céu, tem as estrelas, a gente sempre gosta de observar. Eu vi uma luz azul, como é que fala? Ela dando volta em torno de uma estrela. Eu falei, eu tô maluco, não bebi hoje, eu tô pirando nisso daí. Não deu um tempo depois, aquilo saiu que foi avistado OVNIs voando em volta à coroa solar, né? O que eu vejo eu contaria, mas eu nunca vi uma coisa assim que eu falasse, não, aqui tá na minha frente tem um extraterrestre, aqui tá uma nave. Então eu só não conto porque eu não vi, mas eu acredito. Viu? O Edgar Piscina ele falou assim, Marcão, não deixa de comentar sobre a noite oficial dos OVNIs. A noite oficial dos OVNIs foi esse mês passado. Deixa eu ver uma coisa, eu tinha feito uma anotação aqui. No dia 19 de maio, fez 33 anos da noite oficial dos OVNIs, os 21 OVNIs que ficaram pairando entre São José dos Campos, ali o Vale... Vale do Ribeira? Não, ali entre Jacareí, Aparecida do Norte, daqueles lados, ali até... Vale do... Como que é o nome? Vale do Ribeira? Não, o Ribeira é aqui nas cavernas. Vale do Ribeira, Jequitinhonha... Então, entre São José dos Campos, ali do ABC... Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. E São Paulo foram vistos... isso daí começou no finalzinho da tarde... do dia 19 de janeiro, 19 de maio de 86. E aí foi chamado os caças da Força Aérea, né? E num avião pequeno estava ele era da aeronáutica, o brigadeiro Osiris Silva, ele viu também um dos objetos e tal. E aquilo, eu sei que quem conhece o caso sabe que ficou até de madrugada esses 21 jogos. E detalhe, cara, eles alcançavam, o que os pilotos reportaram, e da torre de controle, era 15 mil quilômetros que eles faziam. Olha, só para vocês terem ideia... A tecnologia. Não, mas assim, devido ao CTA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, ficar lá, mas para quem não sabe, um foguete, ele é lançado aqui da Terra, tá? Ele precisa de muita carga explosiva para ser lançado. Ele é muito pesado, mas ele chega
certo? No seu ápice, para poder sair dessa órbita a 70, acho que mais 70 mil quilômetros por hora, certo? O foguete, o avião, ele não tem tudo isso daí. O avião, o máximo, chega a 4 mil quilômetros. Os caças mais potentes não alcançavam essa velocidade. Tem 15 mil quilômetros, cara, é muita velocidade. Então, também... Então, assim, cara, é um pessoal, vamos falar pessoas, cara, por que não? Sabe, são pessoas de outro lugar que estão... Eles evoluíram. Porque assim, da mesma forma que eles falam da gente, a gente fala do quê? Nós somos seres... Não, seres aqui nós somos homens da caverna. Independente da aparência que tenha, porque assim, eu conheço relatos assim de pesquisa, relatos assim sérios, cara, de pessoas que tiveram frente a frente, falam que teve um militar que falou assim, o que me assustou não é assim que eles eram verdes, tal, essas coisas, viu? Eles não eram verdes, eles eram exatamente iguais a nós. Se vestir uma roupa e tiver num lugar qualquer no meio coisa, de todo mundo vai saber quem Mas é. sabe o que acontece? Assim, determinados grupos. Sim. Entendeu? Mas Hollywood faz muito essa menção de que é aquele bicho, né? Aquela coisa. Vamos lá, Marcão, tem coisa para você aqui. Aquele lance da câmera de segurança do sítio do Rio, esse é com o Marcos Vieira, em um sítio do Rio, que suposto pouso. Um ufólogo estudou o caso e disse que não constatou fraude no sítio do Rio de Janeiro. Puta, eu preciso ver. É que é muito caso, cara, é muita as pessoas coisa. assim, ficam interessadas, perguntam. Então, vamos lá. Tem também o caso dos aviões da Esquadrilha da Fumaça atingidos por por uma esfera. Uma Que esfera. quebrou a asa. Assim, porque, assim, existem as naves, né? Naves, assim, existem, já foram vistas naves colossais, assim, em várias partes do mundo, cara. Grande mesmo. E, assim, vários tamanhos. Tal. E existem, que é denominada no meio ufológico, as sondas, né? Que seriam esferas de metal ou iluminadas, desde o tamanho de bola de tênis. Como se fosse um drone. Mais ou menos isso. Mais ou menos. E tamanho de bola de basquete e tal. E essas ficam, vamos dizer assim, monitorando. E teve Como se fosse uma câmera para saber o que a gente está fazendo. Sim, e aí parece que teve uma exibição da Esquadrilha da Fumaça, né? Essa propriamente desse caso, eu não vou lembrar agora a data e quando foi, que ano que foi, mas tem a filmagem, o avião, assim, essa esfera passa perto e quebra a asa. Mas eu acredito que não foi intencional, entendeu? Pode ter sido um acidente. Olha aqui, Degarp, sim. O Brigadeiro Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, da época, admitiu que eram objetos sólidos e de comportamento inteligente. Sim, na noite oficial dos OVNIs. Pai. Viu? Deixa eu perguntar outra coisa para você, Marcos. Sobre a Malaysia Airlines, aquele avião que caiu no meio do Oceano Índico, que saía da Malásia e parece que ia para a China, e que desapareceu por completo. Então, cara, isso daí... no YouTube, que foi relato de disco voador, que atacou o avião. Não, isso daí ele assim, como que se diz? Foi sugerido isso, mas não tem nada que indique. Não tem, que tenha sido pode até ser, mas assim, ninguém sabe ao certo. Entendeu? Na verdade, assim, existem algumas coisas que as pessoas tentam, assim... Associar, né? Associar, veja bem. Vamos colocar assim, o avião sumiu. De repente ele foi abatido por uma força inimiga, seja... um país porque a gente tem que saber... Porque, assim, essas coisas têm que ser analisadas. Né? Sim, não pode, como que se diz, generalizar as coisas. Tipo, assim, tem situações explicáveis perante, assim, o que é conhecido aqui por nós, né? Tal. Olha, eu acho que o único lugar mais Carlos diferente Navarro, assim no mundo é o Triângulo das Bermudas. Abraço, né? Carlão. O Carlos Navarro, grande abraço. Eunice Miranda, um abraço. Cláudio Roberto Liatauro. Esse é pesquisador, um grande pesquisador lá de São Paulo, Cláudio. E o Carlos Navarro falou que meu irmão estava em Santos, nesse caso que quebrou a asa do avião. Foi em Santos, Foi em parece Santos. que foi em Santos mesmo. E o Marcos Vieira, respondendo ao Carlos Navarro, né? Foi mais de um caso. Teve na Bahia,
se eu não me engano, que um piloto morreu. Sim. São casos, esse que o piloto morreu também foi da Esquadrilha da Fumaça. Uhum. Então, são casos que acontecem É. que não é divulgado pra gente, né? Sim, não, tem muitos casos. É. Tem um caso chamado, esse é excepcional. Eu queria saber se o brother aí, o Saga, lá do Litoral, estiver assistindo. Ele foi um dos investigadores desse caso, um caso chamado Pedro de Toledo. Esse caso, eu acho que é um OVNI que passou perto de uma vilazinha, em Pedro de Toledo, aqui perto de São Paulo, acho isso. Vocês conhecem? Pedro de Toledo, cara. Não, nunca vi. Eu não... Eu acho que deve ser. Então, eu fiquei sabendo meio por cima. E aí, parece que lançou feixe de luz, e deixou uma pessoa petrificada. E animais também, cachorro, galinha, Nossa. tal. Mas, Mas levaram esses corpos petrificados, não sei para onde. É um caso... Esconderam. Mas olha, então, mas isso daí nós temos um relato aí no livro do Eric von Däniken, e que está falando dentro da Bíblia, o caso de Sodoma e Gomorra. Que lembra tal. Os dois mas anjos então, eram só que eu não posso assim Não dá me pra estender afirmar, né? nesse caso aí, porque Não dá pra eu afirmar. eu vi meio por cima, né, cara? Viu, mas... Aliás, Eric von Däniken, desculpa, eu sempre erro. Viu, mas assim, eu acho que... Vamos retornar um pouquinho nos anos 70, porque em 78, 79 tiveram as aparições em Sorocaba. O do Morro da Mariquinha, né, o Morro famoso, da foi em Mariquinha. 79. Mas eu vou falar um negócio para você. Se alguém... Explicar. Gentileza, voz misteriosa. Gentileza. Gente, se vocês querem participar pelo WhatsApp, o telefone se ela esqueceu, ela vai lembrar. Olha lá, ela tá correndo. Meu Deus. Manda o Johnson para ela. Johnson! Olha lá, ela procura desesperadamente. A boca tá Aí. cheia. A boca cheia, arrepiada, Né? e não procura o telefone. Achou? Qual o Achou. telefone do WhatsApp? Repita. Repita. Bingo! Eu ganhei a caixinha do... Marcão, antes da gente entrar nos anos 70, só queria mostrar mais esse livro para a galera. Por favor. Isso aqui é a ufologia aeronáutica, retrata casos, assim, um negócio um estudo mais científico com aeronaves. É cara. acessível, é fácil de achar. Sim, quem escreveu é o Rodrigo Bravo Garrido e o Juan Castillo Cornejo. Eles Esses são casos do pessoal da aeronáutica, que pilotos Isso, que avistaram. de vários, assim, tem Brasil, América do Sul, tal. Nossa, põe lá na câmera para nós, Olha, por eu tô favor. querendo. Muito legal. Isso ainda em palestras. Vamos lá. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, Já vamos tive lá. fazendo pesquisa lá no Petar, hein? O Wilson S. Ferreira, um grande abraço para você, meu irmãozinho. Pedro Toledo, no Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. Vale Isso do aí. Ribeira. Aham. Grande abraço. Valeu, obrigado. Mas eu vou falar, voltando aos anos 70, antes do Morro da Mariquinha, teve outra aparição. Aqui, né? Aqui em Sorocaba. Na verdade, sempre teve, Marcão. O lance é que nos anos 70, Eu vou com falar para você, mídia eu não e tenho tal. vergonha de falar. Aham. Isso foi por volta de 1977, mais ou menos. Sim, Tá, antigamente, não se chamava rodovia, chamava-se rodovia Raposo Tavares, mas aquela confluência entre a Avenida Nogueira Padilha, que era a Rua Nogueira Padilha, Sim. com a Raposo Tavares, aquilo lá não tinha viaduto, não tinha nada. Naquela época, eu lembro muito bem, ali chamava-se a Variante. Uhum, A sim. Variante. A Variante é aquela que cortava uma cidade, né? E eu lembro que foi num mês frio, mês de julho. Meu pai tinha um Fusca, 1962, aquele verdinho bem claro. Eu lembro que haviam muitos carros rodeando toda aquela rodovia e a rua. E era muito frio. Tá? Estavam eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe naquela época. Eu lembro que eu comentei com você, Marcos, eu vi uma esfera branca, uma nuvem. Só que essa esfera, ela inicia numa ponta da nuvem
e termina numa outra ponta da nuvem, do lado oposto, e some. Eu tinha 7, 8 Sim. anos de idade. Pois é. Outra coisa que eu acho interessante é, tipo assim, se você conversar com uma pessoa, vamos supor, de idade, que esteja meio, mais ou menos lúcida, principalmente o pessoal que trabalhava na terceira turma nos anos 70, lá em Votorantim, nas indústrias têxteis lá. Pessoal, a turma lá. esse pessoal, eu fiquei sabendo de casos, assim, da época dos anos 60, cara, de aparições de coisas estranhas, e na represa da Light também. Nossa, a represa da Light havia E eu fiz muita vários. caminhada lá, cara, eu fiz umas caminhadas, assim, com o pessoal, fazer vigília. Lá eu nunca vi nada. Eu vou fazer uma pergunta para você. Marcão, e se alguém se interessar, falar assim, porra, Marco, a gente queria sair fazer uma pesquisa de campo. E existe como esse pessoal querer se organizar e você e o seu grupo conduzir eles? Então, cara, pesquisa de campo, assim, propriamente, não tem como. O que rola é quando a gente organiza vigília. Nas vigílias, assim, para ir para um lugar para tentar visualizar alguma coisa, ou mesmo que não visualize nada, dependendo se for um lugar legal, rola bater papo, Sim, né, sim. aquelas coisas e tal. Deixa eu te né? perguntar. Mas, assim, porque a pesquisa de campo, assim, já é mais indicada, assim, para pesquisador mesmo, né, cara? Tá, porque às vezes as pessoas têm curiosidade, sabe? Porque assim... Porque, assim, a pesquisa de campo, por exemplo, você vai ter que ter uma conversa, você vai ter que saber conversar com uma testemunha. Às vezes ela, dependendo do caso, ela vai ser muito espontânea ou vai ser um pouco arredia. Então tem todo um contexto, ver o lugar, sabe? Por exemplo, que nem aconteceu em Peruíbe, naquele caso que teve lá, que a Rede Globo veio falar que não aconteceu nada, etc. tal. E uns amigos meus foram lá e eles fizeram tudo certinho. Aí você tem que isolar o lugar, né? Então tem todo um trâmite, tem todo um esquema, né, cara? Então, o isolamento de imprensa, de público, e assim por diante. Marcos, deixa eu perguntar uma coisa até meio relativa a tudo isso daí. Nós tivemos um caso sério, esse daí foi no Maranhão, e o outro foi de um homem no Maranhão e de uma mulher aqui no Mato Grosso. As abduções, como isso ocorre e por que isso aí ocorre? Então, cara, aí já já é um negócio meio complicado, cara. As abduções existem, tudo tal. Tem, vamos dizer assim, teorias. Pode estar rolando um processo deles colher material genético para alguma coisa, né? Sei lá, de repente pode ser alguma raça que está com algum problema genético, que está querendo achar alguma compatibilidade, né, cara? Ou até uma hibridização, sabe? Você falou hibridização, cara? É uma coisa interessante. Eu estava assistindo aquele filme. O Ju Ramos. Em alguns casos, talvez a gente nem saiba, né? Ju Ramos, um grande abraço para você. Boa noite, Marcos. Parabéns pela entrevista. Obrigado por estar esta oportunidade maravilhosa de ver você falar sobre os seres de outros planetas. E Ju Ramos. Manda um abraço para Ju lá, Marcão. Alô, Ju, beijão, hein, gatinha? Saudade de você. Olha lá, o Marcos Vieira respondendo ao Carlos Navarro. Parabéns à rádio, façam mais encontros como esse tema. Demais. Isso vou passar para a direção da rádio, sim. Quem sabe outros temas serão... assim, esse é um dos primeiros tópicos, né? Que o André adora essas coisas. Né? Com certeza, a gente tá pincelada. Esse vai ser por falar nisso, cara, eu queria por só favor, dar uma divulgada. Uma explanação pessoal, aqui. É o seguinte, agora o Marcão ele vai passar para vocês uma agenda de eventos, reuniões. Ó, eu queria falar também para vocês, quem não assistiu a primeira temporada do De Carona com os OVNIs lá com o Fred Morse. Legal isso daí. Então o Marco Leal, ele fez a produção, ajudou na produção, né? E foi muito legal e foi gratificante para ele, assim, para o grupo, para nós, assim, de ter o cara ter ajudado a fazer isso aí. E, assim, toda a primeira temporada, para quem não viu, tá no YouTube. A segunda, eles estão em negociação
E quando você vai trazer o Marco Leal aqui com a gente? Aí é só ver a agenda dele, que ele vive correndo, né, cara? Ele fala assim, ô Marcão, tô indo, já fui. Então, aí, mas ele dá para ficar a critério de vocês. Aí a gente Mas a hora que ele estiver em Sorocaba, se conseguir agendar, viu? Monta um esquema, né, diretor da rádio? Legal. Viu? Já abriu um espaço para Então, vocês aqui. O que eu queria falar é que vai ter um evento de graça em Peruíbe nos dias 19, 20 e 21 de julho. E a entrada são 2 pacotes de leite em pó. A inscrição ela é obrigatória e gratuita, e tem que fazer no site oficial, é www.ufoperuíbe.com.br. Esse evento vai ser sensacional, cara. Vai ter muito, inclusive o Marco Leal vai palestrar lá também. Vai ter só fera, cara. É de graça, não paga nada. É de graça, não. É só se inscrever. O site para o pessoal se inscrever. É www.ufoperuíbe.com.br. A entrada é 2 pacotes de leite em pó e a inscrição faz nesse site. Legal, cara. Nos dias 19, 20 e 21 de julho. Tá, e tem mais eventos para nós aí? Então, agora, do dia 31 passado até hoje, que dia que é? Hoje é dia 3. Até hoje, cara, puta. Só que lá na Califórnia, tava rolando até hoje o Contacting Desert, né, na Califórnia, que lá ia estar o Gevaer, da revista UFO, o Nick Pope, que é um ufólogo inglês que trabalhava para o Ministério de Defesa britânico, o Jorge Tsoukalos, né, do History, lá do Alienígenas do Passado, e o Dr. Michael Sala, que é um cobra também, gosto muito das coisas dele. A Laura Eisenhower, tataraneta do presidente americano, do Eisenhower, né, que ela tem informações dela não são quentes, cara, são tórridas. São verídicas. Sabe? E o Emery Smith, que é um informante aí, que tá soltando umas coisas também e tal, e outros do naipe dele também, que é negócio assim que é complicadíssimo, cara, sensacional. Não tem nenhum portal no YouTube, não tem nada pra gente poder acompanhar esse pessoal, principalmente esse pessoal de fora aí, sem ser o National Geographic? Veja lá, Disclosure Project. Ok. Saca? Disclosure Project. Vamos lá. Tem mais gente aqui, Gilberto Dias. Parabéns aos amigos do programa, um abraço aos amigos da Conexão Ufologia 8. Um abraço, Conexão Ufologia 8, os amigos abraço. Aí. A Silvana Marcondes da Silva, boa noite a todos. Boa noite, Silvana. Um grande abraço para você também. Gilberto Dias, Marco Aurélio Leal. Grande Marcão, é show. Ô, Pierre Camargo, um grande abraço, Pierre Camargo. Viu? Um grande abraço. Sérgio Ramos também, um grande abraço, senhor Sérgio Ramos. Rivaldo Camargo, também um grande abraço aí. Todos esses nos prestigiando. O Pierre, fazer uma pergunta para você. Você que é mecânico de avião, que vive nas alturas, já viu o disco voador? Se não viu, se ver a primeira vez, o que você faria? Eu? Não, esse aqui é o Pierre Camargo. Uhum. Ele é mecânico de avião. Ele conhece a NASA, conhece... Ele não viu? Não sei, cara. Às vezes o cara fica meio envergonhado de falar para... Sim, eu já vi mas viu, voador, se você viu, fala em off, gente, cara. Pierre, você é da casa. Eu tenho um ditado comigo, assim, cara, sabe? Eu gosto muito, levo a sério o negócio, assim, mas eu sempre, às vezes, eu chego para algumas pessoas e falo assim, disco voador, um dia você vai ver um. É verdade, cara. Mas, cara, vou fazer uma pergunta para você. Eduardo, sim. Qual seria a sua reação? Um disco voador pairasse sobre sua casa? Difícil dizer. Difícil dizer. E você, senhor André? Dependendo, chamava para tomar café, ué. Você tá perguntando, eu tô falando a realidade, meu. A primeira coisa, cara, que eu ia tentar colocar em mente é tentar um meio de descobrir com que tipo de inteligência eu estaria lidando. Porque, como eu falei, assim, eu acredito que no universo é assim, é que nem aqui. Deve existir a pessoa de boa índole, sim, boa caráter e tal, mas deve existe ter... o do mal também. Não, vamos dizer assim, dá para virada. Bom, acho que primeiro tentar
tentar um contato, deve né? não, eu Tentar um acredito, contato. Já é uma grande coisa. O eu Pierre acredito que O sim. Pierre Camargo falou o seguinte: já ouvi falar de pilotos que viram pontos traçantes. O Pierre já começou. Daqui a pouquinho você vai ver disco voador, tenho certeza. Cara, você viu? É o cara que vivia mal dos por 70 mil mal, pés cara. aí, cara. Mal por mal, você cruza com tudo. Tem gente aqui, do lado, cara, todo sabe? dia você tá Eu tenho batendo um certeza ruim. que a diretora da rádio ela é meio xarope da cabeça. Deixa eu te Por falar. trazer a gente aqui. Se Te parasse um perguntar uma avião. outra coisa, Marcos, né, já que nós estamos falando. Já? 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 Você tinha Aonde? fumado quando? Aonde? Lá na Zona Leste. Não, é sério. Lá na Zona Leste de São Paulo, nós morávamos num condomínio que o bairro era alto e o condomínio era baixo. E, era uma noite muito bonita, o céu muito claro, calor pra caramba. E as crianças estavam brincando e elas viram que ficava tipo um ponto na esquerda, aí aquele ponto rapidamente apareceu. Sim. Era como se ele apagasse e acendesse. É típico isso. E aí apareceram depois mais 3 e eles ficavam buscando, assim, parecia que estavam se comunicando, assim, sabe? Então, piscava assim, piscava assim. E aí, do mesmo jeito que apareceu, Sumiu. foi uma loucura, porque eu acho que Tô falando que a diretora da rádio. Vou falar pra você, eu acho que ela é de outro planeta, cara. Ela é de outro planeta. Viu, de outro planeta tem muita gente aqui que é, cara. Cara, daqui a pouco a gente fala nessa brincadeira, nesse tom de brincadeira, cara, do jeito que o pessoal é bactéria oportunista, né? Daqui a pouco estão vendendo terreno na Lua, cara. Já estão vendendo em Marte? Em Marte. É. Mas, pessoal, a gente tá falando sobre hoje o nosso programa sobre Então, eu queria discos perguntar voadores. uma coisa que é séria E- também, já que nós estamos falando de... E eu peço a vocês, por favor, façam contato via WhatsApp, façam as perguntas no WhatsApp ou pelas redes sociais, tá? Para o Marcão responder. A gente agradece. Muitos deles não... Tá certo. Tá já. Perguntar para o Marcos isso daí, porque isso é sério também. Nós estamos falando se aparecesse lá em cima do telhado do povo, mas uma coisa, a comunicação deles, porque muitos usam a nossa comunicação verbal pela fala e outros por pensamento, não falam nada, simplesmente pelo pensamento eles se comunicam com os iguais a eles e os que telepatia, estão na né? volta. É, Tem telepatia, relatos disso? Tem, muito relato também, de contatados, assim, dos casos que foram, assim, comprovadamente verídicos, né? Porque a gente não pode... porque, assim, existe um negócio que foi instituído logo depois da queda de Roswell, que chamava Painel Robertson. O que seria o Painel Robertson? Caiu a nave lá. Então, quando começou a interação com seres alienígenas, né, em off, eles criaram um lance assim, tipo assim, por exemplo, o Marcão tem um avistamento assim concreto, uma coisa que realmente rolou, tal, um caso bom, um caso quente. Aí o pessoal assim que cuida do acobertamento inventava um outro caso falso, daí provava que ele era falso para o dele cair em descrédito. Pro pessoal Então, desacreditar só mesmo. por isso que eu falo dos casos. Então, os casos quentes têm relato, sim, de comunicação, da interação. E é sempre assim, aí às vezes eu sempre falo, o ser falava comigo, não abria a boca, eu escutava a voz na minha cabeça. Mas, cara, você sabe que o nosso corpo, né, André? O nosso corpo gera energia, certo? E dá para iluminar uma casa. Sim, claro. Nós só usamos 10% do nosso cérebro. Viu? Nós conseguimos... E a telepatia é uma coisa latente num futuro pro ser Gente, eu humano, peço viu? para vocês o seguinte, vocês que estão nos ouvindo, Silvana Marcondes da Silva, um grande abraço, Silvana. Bom, me lembro de ver um ou mais de 36 anos, quando se vê logo, se percebe a diferença, se percebe a forma que as luzes se formam, existe realmente, né, Silvana? Como elas se formam, como elas se deslocam, como aparecem e desaparecem. Gente, uma coisa legal para vocês assistirem, se vocês puderem pegar, pode pegar pelo YouTube mesmo, Data Limite, segundo o Chico Xavier. É um negócio mais profundo, assim, eu pessoalmente, sabe, tipo, eu acredito, assim, que vão acontecer algumas coisas, cara. Assim, sabe, gente, isso tá no YouTube, Data Limite, segundo Chico Xavier, que a data agora é mês de julho, mas não é para se apavorar, não é nada disso,
certo? Porque, assim, vai chegar uma hora, vamos falar claramente, vai chegar uma hora que todas essas coisas vão ficar claras. Então, é bom as pessoas começar a pensar um pouco fora da caixa, de todas as possibilidades, sabe? Que tem várias possibilidades, né, do universo, que a nossa vida não se resume só a isso aqui que a Nem gente... pode também, entendeu? né? Sabe? Nem dá, não. E então, sabe, cara, quanto mais as pessoas forem mente aberta, mais suscetíveis a receber algum tipo de informação nova e ficar calma. Entendeu? Mas isso daí Sabe? falar para você. Complicado. Andrezão tem uma pergunta a fazer. Eu tenho, lógico que Um eu monte. tenho. Um monte. A gente pode ficar aqui até amanhã, né? E agora, bem, já falei para você que eu era fã do Prometheus. Vi uma coisa no Alien Covenant, e tem uma coisa que se fala dentro também do próprio Eros e os astronautas. Quando eles chegaram, a nave chegou no planeta, vamos dizer assim, ali era um Anunnakis, eles viram plantação de trigo. E no próprio Eram os Deuses Astronautas, o Eric von Däniken fala que ali na região do Egito, onde começaram as primeiras civilizações, eles não tinham, como que fala, estrutura para manter a agricultura. A pergunta é essa: existe a possibilidade de eles trazerem plantas de fora, sementes de fora, introduzidos na terra para alimentação? Então, eu não sei, cara. Eu suspeito que algumas coisas que existem aqui no nosso planeta, algumas coisas não seriam originárias daqui. Você diz assim, algo que vem algumas colônias de fora. Sim. Não é colônias, animais, sim, colônias. Plantas, então, eles têm as colônias de fora, que eles falam, pô, aqui é porque segundo a nosso UFO arqueologia e toda aquela coisa, principalmente os programas do Alienígenas do passado, já está, comprovado quase aí que, no caso, a origem do ser humano aqui na Terra é de fora. Isso não tem o que... Mas nós estávamos comentando sobre o Prometheus, né? Isso, o Prometheus mostra isso. Agora eu quero só fazer um parênteses aí. Eu já, assim, assisti muito, tal, assim, quando era mais novo, até alguns anos atrás, tal, mas hoje eu já vejo esses filmes que retratam alienígenas hostis, assim, um tanto tendenciosos, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe, para querer... um negócio... Colocar medo na população. Sabe? Posital, assim, peraí, a troco do quê? Verdade. Por quê? Sei lá, entendeu? Então, fica no ar. Então também vai outra pergunta aí. A gente vê no livro do Caminho da Luz, o Chico Xavier toma contato com alienígenas. Ele fala isso daí. Eu sei de uma narrativa dele, de uma viagem que ele estava fazendo. E por coincidência daqueles que a gente está falando, Anunnakis. A gente, se é conhecido dos reptilianos, que são, vamos dizer, raças guerreiras, são raças muito inteligentes, mas muito agressivas. Então é isso que eu queria que você comentasse. Qual o grau de agressividade? Eu já não posso falar, cara. Porque como é que a gente fala assim? Se são evoluídos, como é que é o tratamento deles com relação aos seres Então, humanos? se tem algumas informações mais... devem existir informações mais contundentes, assim, mais, vamos dizer, até algumas até graves, não sei. Mas quem domina esse tipo de informação não está abrindo, cara. Na verdade, assim, os caras escondem pelo seguinte. Eu acho, André, que eles devem ter algum tipo de acordo. Governos, acordo. Vocês me ajudam. Nossa tecnologia, quanto que avançou, cara? Isso, principalmente celular. O celular internet. Seu, essa tecnologia do seu celular. Essa tecnologia aqui é que levou o homem na Lua em 69. Então, para vocês terem ideia... que está no celular hoje. Essa tecnologia que está no celular hoje... Foi em 69. Foi em 69. Tá? Só que muitas coisas, assim... É engraçado, né, Marcos? Eles fizeram filmagens. Naquela época não existia... O HD, né, André? Não tinha era nada. Filmagem, filme de rolo, isso. Né? Era continua sendo filme de rolo. Só que agora é tudo dentro das plataformas. Se realmente o homem pousou na Lua e andou na Lua, mostraram muito pouco, você não acha?
Sim. Mostraram muito pouco. Aí que eu acho, assim, é uma opinião minha, eu acho que eles em 69 não sei não, eu acho que eles foram depois, Eu acho que entendeu? eles E não pousaram em continuam 69 indo, na Lua, não. continuam indo até Eu hoje. acho que foi meio fake. Pode ser que É. tenha pousado, mas foi depois de Ó, 69. Eu sei que no meio de tudo esse rolo, ó, de acobertamento, de informação de bandeira falsa, de esconder casos fantásticos, assim e tal, no meio de todo esse rolo, toda essa salada, cara, tem muita sujeira. Sujeira, tem. os caras querem Então esconder, a gente cara. está falando da Lua agora e a Lua também tem uma história. Hum. Você tem relato disso, evidência de uma base na Lua, de uma cidade na Lua por extraterrestres? Há alguma coisa a Eu respeito disso aí? eu vi umas pesquisas assim, e eu acho que pode ser verídico, sim, viu, cara? Né? Pode ser. Porque... Olha, tem um negócio interessante aqui. Hum. Nosso querido Pierre Camargo. Marcos, um piloto já me contou que viu algo que até o controle perguntou se ele estava no visual com aquilo e disse que a velocidade era absurda e ficava traçando em volta da aeronave, um pouco distante, porém, no visual deles. Porra, cara. Normal, isso aí, cara, isso é normal, cara. Meu, tem coisas assim que você... E outra coisa também, é muito avistado também, coisas no mar, né, pessoal? Eu sei de um caso de uma pessoa que trabalhava, acho que com barco pesqueiro na ilha, entre Ilhabela e Caraguá. Brasil. Brasil. O litoral sul, principalmente aquela parte ali, vive tendo... Parece que tem magnetismo no negócio. Não, ou pode ter uma base intraoceânica, né, cara? Sim. Porque, ó, veja bem, as bases, elas podem ser, acredito eu que existam, porque é logística para esse pessoal, para ver, eles não vão fazer uma viagem, então tendo uma base no lugar, a logística é viável, entendeu? Ó, o Marcos ele falou, informação vale ouro, ninguém compartilha de graça. E realmente, as coisas que o André pergunta, realmente as informações existem. Porque é tudo sério, é tudo em relato sério. Para que seja informado, viu? Tem que valer dinheiro, vale ouro mesmo, realmente. Algumas pessoas querem algo em troca, né? Sim. As pessoas querem algo em troca. Porque o caso de Varginha, as meninas tiveram contato, não tiveram? O caso de Varginha é verdadeiro. Eu tive o prazer, assim, eu tenho uma amizade com os pesquisadores principais do caso hoje. E, assim, já faz alguns dias que eu não falo com ele. É o João Marcelo Marques Rios, o próprio Marco Leal, né? E o Marco Petit foi um dos pesquisadores da primeira leva, quando aconteceu o caso, né? E meu, o caso Varginha é uma coisa, assim, impressionante, cara. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe? As pessoas levam muito na brincadeira, cara. Vem aqueles papos de Queria mostrar aqui, ó, o livro do Marco Petit. Esse aqui, ó Varginha, toda a verdade revelada. Esse livro aqui, para quem quiser conhecer o caso na íntegra, fácil. É pela biblioteca UFO, né? Saiu pela revista UFO. Esse aqui, Marcão, André, põe para nós lá, por favor. Então, eu queria mandar um abraço. As pessoas brincam. Pode mandar um abraço, pode mandar. Mandar um abraço para o Marco Petit, né? A gente só se encontra em evento quando dá, e ele está sempre fazendo evento. Um abraço, Marco. Esse Marco Petit é famoso, cara. Esse cara é famoso. Viu? Essas pessoas brincam. O ET é verde, o ET é baixinho, cabeçudo, sonda anal e não sei o quê. Cara, é umas coisas que eu falo pra você, cara, que as pessoas... Gente, tem certas coisas nessa vida que nós temos que olhar com um pouquinho de mais cuidado. O caso Varginha, assim, o Brasil, acredito eu que não tinha muito tino para lidar com essas situações. Foi mais por causa disso que ele vazou. Porque até então, quedas e alguns casos muito sérios, assim, não que no Brasil não tivesse acontecido. Eu tenho um caso que pouca gente conhece, mas teve um UFO que explodiu em Ubatuba, na praia da Toninhas, nos anos 50. Ubatuba. Em Ubatuba. E deixa eu perguntar uma... Então, só um minuto. Tudo bem. Aí, Varginha foi assim, o pessoal viu uma nave pequena, tal, caiu numa fazenda, aí, só que a NORAD americana parece que já estava monitorando e avisou as autoridades aqui no Brasil que estava indo para o sul de Minas. Antes,
eles já estavam monitorando um monte de luz, assim, um monte de pontos no sul de Minas Gerais. E aí não sei por que cargas d'água, acho que monitoraram essa que caiu e já foram avisados e tal. E aí o exército foi em cima, o pessoal que foi na época investigar, teve uma testemunha, um piloto de ultraleve que viu todo o pessoal do exército recolhendo as coisas lá. E aí as meninas estavam no bairro perto delas, no Jardim Andere, e encontraram com essa criatura num terreno baldio, num terreno, cara. A criatura, eu acho, ninguém, só que o que está assim, é que da fazenda que caiu essa tipo nave, que não era uma coisa grande, era do tamanho de um micro-ônibus, assim, comprido, pelas descrições. E essa criatura... Ninguém sabe o número ao certo, falam 2 a 6 criaturas, ou 4, uma coisa assim, então, não está bem certo. O pessoal da Marinha recolheu isso aí. Não, o Exército, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Tanto é Eles que estavam mortos. Um vivo e acho que um morto, uma coisa assim. Então, agora eu perguntar uma coisa, né, relativa até a isso daí. A gente está falando muito dos casos no Brasil. A gente falou muito dos casos americanos aqui. Agora, a União Soviética, ela se fechou durante muitos anos com o comunismo. E teve casos sérios, evidências de aparições, até de quedas na Sibéria. Você Sim. sabe falar alguma coisa sobre isso para nós? Tem umas filmagens assim, mas é muito dividido, né? Que os russos também tiveram alguns seus casos, tal, até de contato, sei lá. Mas tem uma filmagem famosa de uma queda na Sibéria, que até hoje ela é dividida as opiniões. O pessoal fala que é fake, outros falam que é verdadeiro. Sibéria tal. deve acontecer muita coisa naquele lugar ali. Lá em Tunguska que explodiu, ninguém sabe o que explodiu lá, né? Até hoje. O Jonas Marcelo Acoelho. Abraço, Jonas, tudo bom? Falem também do caso restaurante Gato Preto, em Ibiúna, onde a CEO Anne teve participações nas investigações. O Osmar de Freitas me cedeu o material e foi um caso fantástico também. Nossa, cara, às vezes eu vou para um sítio lá em Ibiúna, da minha prima, e já fiz umas trilhas assim lá e tal, e conheço um pessoal de um grupo lá, mas esse caso eu não estou sabendo. E também a Silvana Marcondes, né, da Silva, eu vou procurar saber disso. Este que foi na cidade de Paraguaçu Paulista, apareceu por um tempo. A primeira vez parou um carro na estrada de terra com a mãe de uma amiga, né? E o marido, mas eles se calaram. Tem que ver contato dela até hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, até hoje, contato dela até hoje. E quando vi, estava com 2 amigas e mais 2 pessoas também viram. Mas parece que isso não era para ser falado. Em Paraguaçu Paulista, uma estrada de terra, isso aconteceu. Então, as pessoas, assim, uma vez, um amigo chegou e falou assim, mas parece que de repente para os casos, né? A pessoa não fala mais, depois fala, não, é que alguns casos, assim, o que os pesquisadores sabem dos casos que chegam até mas tem muito caso que não chega. Por quê? Porque as testemunhas têm vergonha de falar, de se passar por ridículo. E acontece muito o pessoal achar que é louco. Implantações Sim, em lugares. Tem muito caso que não né? chega aos pesquisadores, cara. Sabe? Eu queria voltar até de novo no começo lá que a gente estava comentando sobre as evidências e as aparições com maior frequência, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que agora é de uma outra parte. A gente sabe que no espaço tem aqui os chamados buracos de minhoca, que são os atalhos que um foguete supostamente pode tomar de um tempo para o outro, mas não é ainda nisso que eu quero chegar. O que eu quero chegar é nos portais. Como existe relato disso? Como que a ufologia trata os portais de um espaço para o outro, de um tempo para o outro,
de um lugar vai, todo, assim. então, aí vai depender do segmento do pesquisador, né, cara? Na ufologia, num contexto geral, assim, também tem muita, como que se diz, tem algumas divergências entre o pessoal, formas às de vezes. pensar, Pensar. Eu, pessoalmente, eu vou falar o que eu acho a minha opinião. Não é assim, não falando em nome do pessoal da ufologia. Eu, pessoalmente, eu acredito nesses portais interdimensionais. Eu já vi relatos, sabe? E vórtices, assim, por exemplo, o Triângulo das Bermudas pode Então, ser uma isso daí. anomalia. Isso. As linhas lei, você sabe, linhas lei? Sítios arqueológicos Uhum. em linhas retas, Uma Sim, forma de sim. comunicação, né? que talvez tenham, né, anomalias na natureza, essas coisas, sabe? É real, cara. O Triângulo das Bermudas há Inclusive, tantos anos. um amigo meu viu, a gente não... Assim, mas pela descrição, pode até ser que seja isso. Lá na Serra da Beleza, no interior do Rio, o pesquisador lá, o Arthur Sérgio Neto, ele presenciou uma luz perto de um morro, acho que foi isso, que eu lembro que ele nos contou, né? Contou para mim e para o Marco quando a gente foi lá. Era uma luz vermelha, assim como um arco-íris, e embaixo dessa luz vermelha, uma luz muito branca, cara. Aquilo, sabe, era como se fosse meio, parecia água, alguma coisa assim, mas muito branca, cara. É um plasma no meio do É. céu. E embaixo dessa vermelha, assim, sabe? Viu? É o seguinte, deixa eu dar uma divulgada aqui. Aqui, seguinte, pessoal, se vocês querem ouvir mais sobre ufologia, saber mais sobre esse assunto, que ele é um assunto muito extenso, nós precisaríamos de acho que uns 20, 30 programas para fazer sobre esse assunto. Ó, existe o contato do grupo GEPUS, que é o grupo... Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. Tá, eles têm na página do Face, GEPUS. E também eles têm o site, que é o www.ufuturismo.com.br. Vocês que têm interesse sobre esse assunto, vocês podem fazer contato com esse pessoal aí, do qual o Marcos Gurgel e outros fazem parte, tá? Ufologia é uma coisa muito extensa, é muito abrangente, tá? Acho que a gente vai ter que fazer outros programas, porque é muita coisa, né, Marco? Sim, é muito diversificado, né? Então tem vários tópicos a ser... Pode falar. Uhum. Sim, tem a ver, assim, todas essas civilizações antigas, tanto as pré-incaicas aqui da América do Sul, Egito, Babilônia, a maioria das civilizações antigas teve alguma ligação com povos de fora. Todas têm, a maioria tem sempre aquelas histórias de professores que vieram do céu, algumas coisas que interrelacionam, né, os relatos, assim, como as tribos indígenas do planeta também têm suas histórias, aborígenes, né? Então tem uma ligação, sim. Sim, que abrange muito. Uhum. Olha, é legal esses programas de History, National... Então, aí agora eu vou deixar uma coisa em aberto. E a History, eu não sei, mas esses programas começaram mais ou menos em 2007, 2006, acho, não foi? Assim, no History, mais ou menos isso, né? Isso. Eu acho que a partir dali talvez já começou um pontapé inicial para uma preparação. Entendeu? Mas eu acho assim, deu nosso tempo, querida? Vamos para um break? Já deu nosso tempo? Não. Já acabou. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, Passou. ó, deixa eu passar para vocês, antes que eu me esqueça, dia 7 de julho, às 20 horas, segundo o autor Hall Music Fest, de bandas, né, vai estar a Chris Rocking,
and Rock e Galaxy, no Back Holding Bar, na rua Pandeca Lóginas, número 500. Tá. Abraço pro Galaxy. O Alex, hein? Ah, pessoal do Galaxy, legal. é o pessoal, qual banda que é do E Alex? pro Cris também, né? Veja na página para nós. Tá, esse programa tem apoio da loja Velho do Rock, Rua Padre Luiz, 522, Centro, Sorocaba, São Paulo. WhatsApp 15-991-58-1866. E se você precisa de um personal e precisa ficar com o bumbum levantado, disque para... E com a barriga Do pra dentro. personal. 15-991-67-1550. Tá, e no Back Holding, vamos lá, Back Holding, vamos lá, dia 8 agora, vai ter o Inner Vision, tá, pessoal, às 23 horas, vai ser no sábado às 23 horas, ok? Gente, eu quero agradecer ao Marcos Gurgel, o nosso tempo é muito curtinho, Valeu, 1h30, é valeu. muito pouco, Marcos, Aham. mas Meu, vamos... isso aí é assunto que dá, assim, horas, né, cara? Então tem que ser bem pautado. Bem explicado, bem Vamos elaborado. lá. Mas Eu seja só bem-vindo, vou viu, passar Marcos? agora Sim. Foi muito bom receber você aqui junto com a Para não gente. deixar em Aham. branco, que é o Jonas Marcelo de Coelho, temos também o Casos que Enganam. Lembro Sim. do caso da represa de Guarapiranga, onde nosso saudoso Claudeir, Claudio Povo, Covo é um Povo, grande pesquisador. investigou. De princípio parecia mutilação de humano, mas é como as de gado, mas se viu que era apenas um homem que teve uma parada cardíaca e animais e insetos fizeram o trabalho de comer seu corpo, dando a má impressão de mutilação alienígena. Caso curioso. Então, para não deixar em branco, um grande abraço também ao senhor Jonas então, Marcelo, né? Mas esse caso do Guarapiranga, ele também tem as opiniões divididas. Assim, ninguém chegou Parece num chupa-cabra o consenso. negócio. Parece o negócio do chupa-cabra. Vamos lá. Ah. Senhor André, Ah. algo. Não, agora é só agradecer a presença aqui do nosso amigo Marcos Gurgel. Realmente tem mais coisas que eu queria perguntar para ele. A curiosidade sobre esse assunto se estende, realmente a curiosidade que a gente tem, né, sobre esse assunto é muito grande. A gente só agradece a presença dele e convida eles para que venham aqui mais vezes aqui junto com a gente. E o senhor Né? do Rio. Com Agradeço certeza. também, Só- Marcão, conheço há Boa. muito tempo, amigão meu aí. E agradeço aos internautas Só- também que nos Nos agraciaram acompanham. com a presença. Só deixo aí aquela frase, né, de Shakespeare, né, mas há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa van filosofia possa explicar, né? Então, só isso, boa noite a todos. Agora, o próximo programa é segunda-feira, próxima segunda-feira, aqui no Velho do Rock, vai ser sobre bandas de uma música só. Aquelas bandas que Apenas fizeram sucesso. sucesso apenas com uma única música. Silvia! abraço. Silvia, Abraço, Maria Silvia. Vieira, um grande abraço para você. Tá, gente, um abraço para vocês. Se vocês tiverem sugestões, ok? Por favor, façam um contato pelo 15 99 91 98 4299. Vamos lá de novo? 15 99 91 98 4299. É o WhatsApp da rádio. Se vocês querem ouvir sobre mais ufologia, então, por favor, faça contato com a direção da rádio para nós podermos agendar com o senhor Marcos Gurgel e talvez ele traga toda a equipe do grupo também, né? Sim, Ou senão alguns dos integrantes. Pra, sim, com né? A gente certeza, monta é. uma sala de bate-papo aqui, Aham. daí a gente faz umas 2 horas de programa. Legal. Legal, seu André? É claro, Legal, Muito seu bem, Eduardo? né? excelente. Legal, diretora. Um grande abraço para vocês, um beijo. Um abraço. Fazão Até do Velho Rock. segunda. Ai, deixa eu ir no banheiro.